Olá, eu sou a professora Josefina Oliveira, professora de Língua Portuguesa e Redação. Estou aqui mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, agora numa missão especial no projeto Aprova Mais o Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Você que está nos acompanhando, você pode adquirir o seu material didático aí, focando no QR Code, usando o QR Code, ou então aí no link da descrição. A apostila está bem organizadinha, com questões para você resolver, questões gabaritadas, a parte teórica bem detalhada. Então, é para você arrasar nesse concurso, tá? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre análise de texto e fizemos no vídeo passado algumas questões envolvendo análise de texto. Hoje nós vamos entrar na parte organizacional do texto, porque eu disse para vocês que o texto ele não é um amontoado de informações. Na verdade, o texto, eu tenho uma organização entre as ideias do texto e que está associadas em termos de conexões, estabelecendo um sentido. Então, não é um amontoado de informações, mas as informações estão entrelaçadas entre si. E essas relações, elas são estabelecidas por elementos que são chamados de elementos coesivos dentro do texto. Então, nós temos que ter a preocupação, quando nós estamos escrevendo, de amarrar as informações do texto. E quando nós estamos lendo também, nós precisamos reconhecer esses elementos que estão fazendo as conexões do texto para que a gente consiga perceber a lógica desse texto, certo? Então, para trabalhar uma referência do texto, eu preciso reconhecer essas estruturas coesivas. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre coesão. E para iniciarmos nossa aula, eu trouxe um texto curto, só para que vocês percebam como as informações elas vão sendo recuperadas por esses elementos linguísticos. Quando falar em coesão, associem coesão a conexão, associem coesão a elementos de ligação. E esses elementos são os elementos gramaticais. Então, eu uso um pronome, eu uso uma conjunção, eu uso uma preposição. Esses termos são utilizados para conectar as informações do texto. Nós temos aqui rotina. Há pessoas que amam a rotina, outras que verdadeiramente a abominam. Para as primeiras, a rotina constitui um meio de situar-se, de manter uma certa disciplina e organização produtivas. Para as últimas, rotina é pura caretice, convite ao tédio mortal, descurtição, pasmaceira. Para estas, o bom da vida é viver o que pintar, numa boa, sem regras ou métodos e principalmente sem rotina. Vejam que se nós não tivéssemos o elemento coesivo estabelecendo as conexões, nós teríamos repetições de termos dentro do texto. Quando começa, há pessoas que amam a rotina, outras que verdadeiramente a abominam. Por exemplo, outras o quê? Outras pessoas, aí eu evito a repetição de pessoas, que verdadeiramente a abominam. Abominam o quê? A rotina. Esse A retoma rotina. Então, percebam como eu vou substituindo. Para as primeiras quem? As que amam a rotina. A rotina constitui um meio de situar-se, de manter uma certa disciplina e organização produtiva. Para as últimas, quem são as últimas? As outras que verdadeiramente a abominam, certo? Então, esse últimas está retomando a ideia que já foi mencionada. Rotina é pura caretice, convite ao tédio mortal, descurtição, pasmaceira. Para estas quem? Quem considera a rotina pura caretice. Para eu não ficar repetindo pessoas, eu estou substituindo por recursos gramaticais. Eu utilizei pronome, eu utilizei adjetivo, esse últimas aí tem o valor do adjetivo, certo? Então, eu vou fazendo substituições para evitar repetições. Para estas, o bom da vida é viver o que pintar. Numa boa, sem regras ou métodos e principalmente sem rotina, certo? Aqui eu estou associando os principais termos que foram retomados dentro do texto. Rotina, pessoas, certo? Pessoas que, outras, as primeiras, as últimas, estas, a palavra rotina, o A,
retomando rotina, certo? Então percebam que essas referências, elas são referências gramaticais que vão possibilitar a conexão das informações do texto, evitando com isso a repetição. A Josefina quer dizer que então coesão tem a ver com aspecto gramatical, tem a ver com aspectos linguísticos? Exatamente. E eu posso usar os elementos coesivos tanto para retomar uma informação que já foi dita, como também eu posso usar esses aspectos coesivos para sequenciar informações. Quando eu retomo, eu tenho uma coesão chamada de coesão anafórica. Quando eu sequencio, eu tenho uma coesão chamada de sequencial ou coesão catafórica. Então, às vezes, é bom saber essas nomenclaturas. A anafórica retoma, faz referência ao que já foi dito, e a catafórica sequencia, faz referência ao que ainda vai ser dito, tá? Não se preocupem, porque nós vamos ter, ao longo das aulas de gramática, nós vamos ter esses exemplos aqui colocados. Nós vamos ter muitas questõezinhas associando recursos linguísticos ou retomando ou sequenciando, porque a banca exige bastante esse tipo de questão, certo? Trabalha bastante com essas questões. Agora, se a coesão é uma forma de conectar, a coerência, que é o outro aspecto que nós vamos observar aqui, certo? A coerência, que é o outro aspecto que nós vamos observar aqui, ela está relacionada com a relação de sentido. O aspecto coesivo, eu faço a conexão entre as informações do texto. E ao fazer essa conexão, eu estabeleço um sentido. E esse sentido que eu denomino de coerência. Então, o que é a coerência de um texto? É quando eu ligo duas informações de maneira lógica, certo? Estabelecendo uma relação lógica entre essas informações. Agora, claro que para eu estabelecer essa relação lógica, eu dependo de alguns fatores. Fatores como a questão do próprio conhecimento linguístico, né? Quando eu tenho uso de palavras que estejam de acordo com o contexto, que o meu leitor possa entender, certo? Conhecimento de mundo, que é a questão do contexto, né? Já falei isso com vocês em vídeos anteriores, certo? Conhecimento partilhado, que estaria relacionado àquilo que eu pressuponho que o meu leitor saiba, então eu não preciso colocar no texto, porque vai subentender ali a informação. As interferências que nós vimos no vídeo sobre análise de texto, que são os pressupostos associados àquilo que o texto não diz, mas ele sugere, né, trabalhando as inferências do texto. Fatores de contextualização, saber em que contexto aquele texto foi produzido, certo? Observar, por exemplo, se você escreve sobre a questão do abuso infantil, você escreve para crianças, é um contexto. Quando você escreve para adolescentes, é um outro contexto. Então, os fatores de contextualização, eles precisam ser observados aí em termos de referência do texto. A situacionalidade também, certo? Perceber dentro do texto o momento que está acontecendo aquilo, se é presente, passado ou futuro, em que perspectiva temporal ou espacial o texto está trabalhando, certo? Para estabelecer uma lógica do texto. A focalização do texto, o que seria essa focalização? São os aspectos que são associados ali na perspectiva da intencionalidade. Você pensa, por exemplo, a questão da aprendizagem, quando você fala da aprendizagem para um psicólogo, quando você fala da aprendizagem para um pedagogo, o foco que eles vão dar são diferentes. Por quê? Porque eles têm experiências de áreas diferentes. Então, essa focalização está muito associada aí à questão da lógica do texto. A relação de intertextualidade. A intertextualidade é a possibilidade que eu tenho de estabelecer um diálogo entre um texto e outro. Às vezes eu leio um texto e aquele texto traz a referência de um outro texto conhecido. Então, isso aí nós chamamos de relação intertextual. É um recurso expressivo e significativo da língua. A intertextualidade é o diálogo estabelecido entre os textos. A informatividade, que é a capacidade de eu trazer informações importantes no texto, informações novas, inclusive, certo? A intencionalidade e aceitabilidade. A intencionalidade tem a ver com quem escreve o texto, quem produz, e a aceitabilidade tem a ver com quem lê o texto.
Você pode ler um texto de alguém que você não aceita aquela ideia, você contesta, você não concorda. Então, a sua aceitação foi diferente de um outro que pode ler e concordar com aquele autor, certo? A consistência e a relevância, que é um outro aspecto também importante, certo? Quando eu produzo o texto, eu tenho que perceber a consistência e a relevância daquelas informações que estão colocadas ali. Tá? Então, atentem para esses aspectos da coesão e da coerência. Aí nós vamos trabalhar as questões aqui, fazendo essas associações. Só para retomar, a coesão é estrutura, a coesão são aspectos gramaticais, a coerência é a lógica, é o sentido das ideias no texto. Então, apesar de nós usarmos muito juntos, né, coesão e coerência, mas elas estão em patamares diferentes. Um é um patamar estrutural, um outro é um patamar semântico, lógico, certo? Então, atentem aí. O texto diz assim: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento. O que nós temos aqui? Nós temos um texto de natureza informativa. Ele está falando sobre a questão da alimentação e da prática de atividade física com a preocupação com a nossa saúde. Tá? E o que a questão vai nos pedir? Aqui nós não estamos na análise do texto, das ideias do texto. Aqui nós estamos na análise da estrutura do texto, dos elementos que conectam as informações do texto. E ele diz: as ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. Vou traduzir para vocês. Isso aqui quer dizer coesão. Os elementos que conectam são os elementos coesivos, certo? Só que eles disseram aqui de uma forma charmosa. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Turminha, o que eu chamei de sequenciação? Eu disse que a coesão, ela pode retomar o que já foi dito, mas ela pode sequenciar para o que ainda vai ser dito. Então, o que ele está afirmando aqui é que esse elemento, além disso, ele deu uma informação posterior, sequencial. Vamos ver se ele fez isso? Ele disse assim, ele veio dizendo, né? Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, aí ele projeta a informação. Quer dizer, além do que ele disse antes, ainda tem mais alguma coisa. Então, de fato, esse além disso, ele sequencia, ele não retoma. Então, ele é um elemento de coesão sequencial, verdade. Também podendo ser chamado de coesão catafórica, tá? Vamos reservar aqui, mas vamos anular as outras, tá bom? O conectivo mas também inicia uma oração que exprime uma ideia de contraste. Se nós voltarmos aqui, ele diz assim, do colesterol, nível de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda, não, eu errei, está aqui, está no início. Cultivar, eu confundi com esse também aqui. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita. Esse mas também indica a ideia de contraste? Não. Ele indica a ideia de acréscimo, certo? Não de oposição. Então, atentem que essas questões de coesão, além de falar dos conectores em si, eles vão falar também das relações de sentido. Então, esse elemento, mas também, ele liga as duas informações, estabelecendo uma ideia de soma e não uma ideia de contraste. A letra C, o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Pelo contrário, ele está trazendo uma especificação, ele está trazendo uma exemplificação.
certo? Ele diz que tem outros problemas, mas também, olha, como ele disse aqui, olha, mas também de problemas como mortes súbitas e derrame. Ele, na verdade, ele especifica com esse como morte súbita e derrame. Então, não é generalizar, é especificar. Letra D, o termo também, que é aquele que está no finalzinho, exprime uma justificativa? Não, o também lá indica uma ideia de soma. Voltando aqui, ele diz assim, nos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse. Também ajuda. Então, eu estou acrescentando uma informação. Então, a ideia aqui não é de justificativa, a ideia aqui é de acréscimo. A letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue, a gente vai ter que voltar lá, certo? Ele diz assim, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Fatores, quais são os fatores? Certo? Redução do estresse e aumento da capacidade física. Esses são os fatores. E não níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, eu tenho que saber quem é que o termo está retomando no texto. E isso é um movimento que eu preciso aprender a fazer. Sempre observando, voltando para o texto para poder ter certeza que está sendo retomado pelo quê. Então, a afirmativa E está errada, certo? Retomaria aí, no caso, a diminuição do estresse e o aumento da atividade física. Opção correta, letra A. O além disso estabelece uma relação sequencial, tá? Aí na questãozinha, aqui, a segunda questãozinha, é uma questãozinha da banca, né? Empreendedorismo social, um caminho para quem quer mudar o mundo, tá? Ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, de forma geral, o conceito está relacionado ao ato de empreender ou inovar com o objetivo de alcançar causas sociais e ambientais. A meta é transformar uma realidade, promover o bem-estar da sociedade e agregar valor com cunho social. Um empreendedor social produz bens e serviços que irão impactar positivamente a comunidade em que ele está inserido e solucionar algum problema ou necessidade daquele grupo. Apesar de poder ter retorno financeiro, os empreendimentos sociais analisam seu desempenho a partir do impacto social gerado por sua atuação. Eu não coloquei o texto completo, tá? Na prova vem o texto completo. Eu só coloquei os dois primeiros parágrafos, porque é o que vai ser suficiente para nós respondermos a questão. E o que ele pede na questão? Olha o que ele diz. No trecho, os empreendimentos sociais analisam seu desempenho. A palavra destacada se refere a... Aí nós vamos voltar no texto, é no segundo parágrafo. Ele diz, o empreendedor social produz bens e serviços que irão impactar positivamente a comunidade em que ele está inserido e solucionar algum problema ou necessidade daquele grupo, certo? Apesar de poder ter retorno financeiro, os empreendimentos sociais analisam seu desempenho a partir do impacto social gerado por sua atuação. Atuação de quem? Dos empreendimentos sociais, certo? Então, a sua atuação, a atuação dos empreendimentos sociais. Então, nesse aspecto aqui, nós teríamos, problema, comunidade, naquele grupo, retorno financeiro, empreendimentos sociais. Empreendimentos sociais. Aqui está a resposta. Então, atentem para esse detalhezinho, certo? Na questão 3, ainda nesse texto, ele relaciona. No trecho, ainda que não exista uma concepção única sobre empreendedorismo social, no parágrafo 1, a expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido do texto por... Detalhe, ele vai pedir para você equivaler um termo mantendo a mesma ideia.
Isso é uma questão recorrente nessa banca. Então, a probabilidade dessa questão aparecer para vocês é 100%. Precisam saber fazer essas substituições, porque aí ele está trabalhando coerência e coesão. Você vai ter que reconhecer o conectivo e a relação lógica da ideia. Ainda que não exista uma concepção única, o ainda que ele equivaleria a embora, mesmo que, certo? Que é um valor de concessão. Então, onde eu tenho essa ideia? A medida que não dá ideia de oposição, dá ideia de proporcionalidade. Contanto que dá ideia de condicionalidade, de modo que dá um valor, no contexto aí dependendo da referência de conclusão de consequência. Mesmo que, certo? E por causa de da ideia de causa. Então, a opção correta, nós temos aqui letra D de dado. Tá? Opção correta, letra D de dado, ok? Turminha, nós vamos fechar nossa aula hoje aqui. Ainda vamos ter mais um vídeo sobre coesão e coerência, que nós vamos resolver questões, para que esse assunto fique bem organizadinho na mente de vocês, porque é um conteúdo que com certeza estará na nossa prova, tá? Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo vídeo.